Como a gente sabe aí, trabalhar em casa tem vários desafios, né? Para quem é dona de casa, para quem às vezes trabalha em outro trabalho, né? Tem um outro emprego, mas usa o artesanato como uma forma de complementar a sua renda. Então, a gente tem que superar aí vários desafios. A nossa casa foi feita para ter um momento de relaxamento, de tranquilidade, de conviver com a família. E ter que se concentrar, ter que ter foco é muito complicado, não é fácil. Eu já tenho aí alguns anos que eu trabalho, né, dentro da minha casa, e eu sei, assim, como é difícil, às vezes, a gente se focar. E se a gente não tiver disciplina, não dá certo. Então, é de extrema importância que você seja focada, que você tenha força de vontade e que você seja disciplinada também para você conseguir poder ter ótimos resultados, poder ter uma produção excelente trabalhando na sua casa. Então, hoje, eu vou te dar dicas para você conseguir ter essa produtividade, aumentar a sua produtividade. E a gente está aí numa época, né, que, de repente, todo mundo se viu obrigado a trabalhar em casa. Não era, há 2 anos atrás, não era assim. Eu já estou acostumada, quem tem uma renda extra aí nas horas vagas também, já está acostumada a trabalhar em casa, mas a maioria das pessoas que começaram a trabalhar aí como home office, né, sentiu muita dificuldade. E eu vejo assim pelas minhas alunas. Tenho várias alunas que tinham outras profissões e agora elas estão indo para dentro de casa procurar uma nova fonte de renda, procurar um novo trabalho, seja para complementar ou seja para fazer ela da sua renda exclusiva. Então, assim, realmente não é fácil. Quem é dona de casa tem as tarefas domésticas, né? Tem filho para cuidar. Quem trabalha em outro serviço, às vezes chega muito cansada e acaba ficando um pouco desanimada. Mas aqui eu vou te dar algumas dicas. Então, a primeira dica é você criar uma rotina. É essencial você ter uma rotina na sua vida, né? Você poder planejar o seu dia, a sua semana. E dessa forma você vai conseguir distribuir as suas tarefas que você precisa fazer aí durante a semana, sem ficar sobrecarregado em um dia só. Então, o que eu falo para vocês defina uma carga horária de trabalho, né? Defina o horário que você vai entrar e defina o horário que você vai sair. Não importa se você vai trabalhar o dia inteiro ou se você tem só algumas horas para trabalhar. No meu caso, eu começo aí geralmente 9 horas, dependendo do dia da semana, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Mas geralmente é 9 horas e eu procuro ficar ali no horário comercial. Tiro meu horário de almoço, dá umas 18 horas, eu estou encerrando aqui. Então, eu faço meu planejamento aí das minhas atividades, né? Baseada nisso, baseada na minha carga horária. Se você não souber a sua carga horária, se você não tiver noção de quanto tempo que você trabalha por dia, determinar isso, você não vai conseguir se planejar. Então, faça o seu planejamento, faça o seu planejamento baseando em tempos de 1 hora cada um, porque dessa forma você vai conseguir se programar e 1 hora é o tempo que você consegue ficar focado assim ao máximo numa tarefa específica para você não desviar o seu foco. Então faça períodos de 1 hora com pequenos intervalos aí de 5 minutos para você poder levantar, tomar um lanche, tomar uma água, tomar um café. Quem tem criança, dá uma olhadinha nas crianças. Então, dessa forma, você vai conseguir aí se programar até no seu horário de descanso, né? Porque quando a gente está trabalhando, eu mesmo. Quando eu estava trabalhando, que eu não me planejava direito, eu levantava, ia fazer alguma coisa, esquecia da vida, voltava meia hora depois. Então, é você tendo esse planejamento, você tendo consciência do que você precisa fazer, do que você precisa entregar durante a semana, vai fazer você ter mais atenção e ficar focada ali naquele momento, né? Então, uma outra coisa que eu tenho falado, acho que todos os dias aí das últimas semanas, é para você se arrumar. Você ter um ritual para você se preparar para começar a trabalhar. Eu, todos os dias, o meu ritual eu acordo 6 horas da manhã, não acordo tarde, eu acordo 6 horas da manhã. Eu vou para a academia porque eu me sinto bem, me faz muito bem fazer exercício logo no começo do dia, me dá, assim, uma outra disposição. Então, tudo isso já é um processo que eu estou avisando aí meu cérebro que eu vou começar a trabalhar. Quando eu chego em casa, eu tomo o meu banho, eu vou trocar de roupa, coloco uma roupa bonita. Eu não trabalho com roupa
desleixada, roupa velha. Eu coloco uma roupa bonita, por quê? Porque eu vou me sentir bem, eu faço uma maquiagem para eu me sentir bem comigo, para eu me sentir bonita. A gente não tem que se arrumar só para os outros, a gente tem que primeiro se arrumar para a gente. Para você, isso aí mexe até na sua autoestima. É totalmente diferente você trabalhar arrumadinha do que você pegar e trabalhar do jeito que você acordou. Eu tenho aí uns 7 anos que eu trabalho em casa, né? Nesses 7 anos, no começo, eu achei que eu podia acordar e trabalhar do jeito que eu estava. No máximo, eu trocava o pijama e olhe lá. Quando estava friozinho, eu ficava com a calça de pijama, blusa de frio, moletom, e eu achava que aquilo ali estava ótimo. Só que o meu dia não rendia. Eu trabalhava com preguiça, eu trabalhava com sono. Então, eu vejo aí, eu coloco aquela enquete ali no começo do dia, para ver se eu incentivo vocês a se arrumar. Mas, assim, na primeira semana, mais da metade falou para mim que estava se arrumando. Agora, acho que tem 20% só, e o restante não se arruma. Então, assim, o artesanato é o seu trabalho. Se você não levar o artesanato a sério, se você não encarar ele como um trabalho, quem que vai encarar? Eu vejo muitas artesãs que ficam falando assim que os maridos, que a família não apoiam, não enxergam o que ela faz como uma profissão. Mas como que vai enxergar como uma profissão se você está ali trabalhando desleixada, se você está ali trabalhando de pijama, se você está trabalhando ali com sono, sem ânimo nenhum? Aí as pessoas vão achar que você está ali passando só seu tempo e não se dedicando a uma atividade que você pode ser muito bem remunerada quando você se dedica. Você entende? Se você não acreditar no artesanato como um trabalho, ninguém mais vai acreditar. Então, o segundo ponto, planeje sua semana da seguinte forma: na segunda-feira cedinho, você senta, lista os seus objetivos semanais, vê o que você tem de encomenda para entregar naquela semana e comece a planejar os seus dias com os tempos de 1 hora, como eu falei. Comece a planejar os seus dias de acordo com o que você tem para entregar. Então, eu tenho um pedido aí dessa semana que tem 4 quadros, você tem que se planejar de acordo com a sua carga horária. Se um dia você consegue fazer os 4 quadros, você aproveita e já faz para ficar o restante dos dias livres. E se entrar algum pedido aí de emergência, né, que sempre tem, você consegue pegar sem prejudicar o seu trabalho. Agora, se não, você distribui aí. Se você tem 2 horas por dia para trabalhar, você consegue fazer um quadro por dia. Então, até a quantidade de pedidos que você consegue pegar vai ser planejado de acordo com a sua carga horária e com os seus objetivos. Então, você vê assim, como é importante você ter realmente uma organização mínima, que isso é o mínimo que a gente precisa. Então, assim, quando você começar a colocar isso em prática, você vai ver que a sua produtividade ela vai mudar. A sua produtividade mudando, melhorando, o seu faturamento, consequentemente, também vai melhorar. Então, planeje o seu dia, né? O seu dia, a sua semana. O terceiro passo é você fazer um balanço da sua produtividade. E como que você vai fazer isso? Se a lista de objetivos você fez na segunda-feira e no primeiro horário, você vai fazer o balanço da sua produtividade na sexta-feira, no final do dia. Por quê? Aí você vai pegar essa lista e vai começar a ticar, confirmar. Essa tarefa que eu consegui cumprir, esse daqui eu já não consegui. E aí, assim, você vai conseguir analisar aonde que você está tendo mais dificuldade para poder realmente se reorganizar e para na segunda-feira que vem você conseguir saber quais as atividades que faltaram daquela semana para você colocar em dia. Então, vai servir como uma métrica de produtividade. Até para você saber, não, essa semana eu consegui produzir ok, não, essa semana foi abaixo da média. O que aconteceu? Aí você vai saber os fatores que te influenciam. Eu tive aí uns 2 meses atrás, eu acho que muita gente aqui deve lembrar, que eu não conseguia fazer nada. Eu sentava para trabalhar, nada. Eu acho que eu fazia um Reels e olha lá, agora quadro, as minhas obrigações eu não estava conseguindo. E aí eu parei para analisar. E como é importante a gente também saber respeitar o nosso corpo, né? Se eu estou tendo alguma dificuldade, alguma coisa está errada, não é o meu normal. Então, assim, eu comecei a observar, eu estava muito cansada, eu estava me sentindo, assim, exausta, tanto que eu tirei uns dias para descansar, viajei e voltei ao normal.
Então, você vai poder usar essa métrica para ver o que está acontecendo. Às vezes a gente está com um problema emocional que está atrapalhando. Respeita o seu tempo, respeita também o que você sente, que às vezes a gente só precisa de um tempinho, né? Sozinha, parada, e conseguir voltar ao normal. Então, isso também é muito importante. Uma coisa também que é essencial e que eu vim saber, assim, há pouco tempo que isso fazia diferença, é a questão de você compartilhar a sua agenda com a sua família. E por que você vai fazer isso? Você fez ali a lista de organização, né, de objetivos e tarefas, colocou o seu horário que você trabalha, coloca isso aí numa agenda e deixa bem visível para a sua família ver. Explique para eles assim, olha, de tal horário a tal horário eu estou trabalhando, eu vou precisar da sua cooperação, porque nesse horário eu não posso perder o meu foco. Então, a partir do momento que você começar a ter essa organização e começar a mostrar para a sua família que você está ali focada, que você está ali dedicada, automaticamente eles vão começar a te respeitar. Já vai te ver trabalhando arrumada, vai te ver trabalhando arrumadinha, vai ver que você está organizada, que você tem coisas para fazer, que você tem produtos para entregar. Eles vão começar a ver que aquela sua produção vai gerar frutos, né? Frutos financeiros. Então, isso ajuda a sua família, isso vai ajudar na sua casa. E tem muitas pessoas que não enxergam o artesanato como um trabalho. E muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa casa. Então, se não partir da gente, mostrar para elas que a gente está trabalhando, que a gente está ali produzindo, que aquele momento é nosso, que aquele momento é essencial para você exercer a sua atividade como artesã, ninguém vai respeitar. Vai entrar menino correndo, vai entrar marido pedindo para você fazer alguma coisa, sei lá, vai entrar mãe. Então, parta de você se impor e mostrar que você está ali trabalhando, que você não está ali brincando. Então, isso também é muito importante. A quinta dica é para quem trabalha aí o dia inteiro em casa, igual eu trabalho o dia inteiro em casa. Hoje, eu estou morando com a minha mãe, como eu já falei com vocês, né? Comprei uma casa, mas minha casa não foi entregue, então eu vim para casa dos meus pais por conta disso. Mas quando eu morava sozinha, eu me programava, dava 11 horas, eu parava, ia fazer almoço ou saía para almoçar, e dava aí umas 2 horas, 1h30, eu voltava. Então, esse horário de almoço, você tem que colocar dentro da sua programação. Se você é dona de casa e precisa fazer o seu almoço, coloca um horário aí que você vai conseguir fazer o seu almoço, almoçar com calma, fazer as atividades que você tem, né? Muitas vezes tem que arrumar a cozinha e tirar uns minutinhos para descansar. Uns 20 minutos, assim, a gente já volta renovada. Então, isso também é essencial. Ó, a Michele está colocando aqui, ela é aluna da turma 3, se eu não me engano. Depois que eu comecei a me arrumar e mostrar que eu estou trabalhando, melhorou muito a visão dos meus familiares. Eles veem meu trabalho com muito mais seriedade. Mas isso, gente, assim, é difícil quando a gente está dentro do problema de ver, né? Mas quem vê de fora é quase que uma coisa lógica que você tem que fazer. Porque se você está ali trabalhando desleixado, trabalhando não, se você está ali na sua casa desleixada, sem tomar um banho, cabelo bagunçado, roupa velha, quem que vai achar que você está trabalhando? Ninguém. Então, partam de vocês, valorizar o que vocês fazem, valorizar o seu trabalho. O nosso trabalho não é fácil. Muitas aí estão anos e anos tentando aprender alguma coisa, tentando aprender alguma técnica e não conseguem. Quantos anos eu levei para poder saber fazer tudo que eu faço? Então, realmente, assim, se não partir de vocês, ninguém vai valorizar, tá? Então, determinar o horário de almoço é muito importante. E uma das coisas que mais roubam, assim, a nossa atenção é o celular. E que hoje é nossa ferramenta de trabalho também, né? Eu estava até conversando ontem com uma pessoa falando que a minha vida está dentro desse celular. Então, assim, o meu trabalho está aqui. Todos os meus pedidos hoje são pelo WhatsApp. Mas se a gente não tiver um controle de um horário, determinar um horário ali para a gente poder olhar, responder mensagem, fazer postagem, eu mesmo, direto, eu pego o celular para ver um pedido que está no WhatsApp, vou mexer quando eu vejo, eu estou no Instagram olhando meme.
Então, a gente tem que se policiar muito para isso. E a dica que eu dou é determine alguns horários aí durante o dia para você poder mexer no seu celular, para você poder responder as mensagens que tem aqui no Instagram, responder mensagem do Facebook, WhatsApp. Você não tem a obrigação da pessoa te mandar e você responder automaticamente. Você pode demorar uns 20, 30 minutos para responder, que não tem problema. Você não pode se desviar ali da sua produção e se perder, de repente, e atrasar todos os seus pedidos por conta disso. E a gente sabe que passar orçamento é demorado, conversar com o cliente é demorado. Então, reserva aí uns 20, 30 minutos em períodos diferentes para você fazer isso. Tem uma forma super prática também de programar suas postagens, né, para o Instagram. A gente que trabalha com Instagram, com Facebook, tem que ter uma consistência de postagem, né? E às vezes parar no meio do dia para fazer essa postagem, a gente acaba perdendo o foco. E isso acontecia muito comigo. Hoje eu já passei essa função de postagem lá do ateliê para a Larissa, que é minha vendedora. E a maioria de vocês não tem vendedora, né? A maioria de vocês são artesãs, são vendedoras, são tudo dentro do ateliê. Então, se você não começar a se organizar, você vai se perder. E para você conseguir recuperar o seu foco é muito difícil. Quando a gente está fazendo alguma coisa e, de repente, alguma coisa aí rouba a sua atenção, até que você consiga focar de novo, é muito complicado. Acho que é a Flávia é uma aluna lá de Portugal. Eu mesma perdi muito materiais por causa da distração. Pois é, tem pincel aqui que às vezes eu coloco na tinta, fui fazer alguma coisa, quando eu voltei, o pincel tá duro. Então, acaba estragando o pincel, desperdiça tinta, né, material. Então, tem que ter realmente atenção. Então, você consegue fazer como é que fala? A programação das suas postagens pelo estúdio de criação do Facebook. Não usa um outro aplicativo, tá? Porque o Instagram, ele acaba te punindo quando vê que você loga o seu Instagram em outro aplicativo que não é do grupo deles. Então, não usa outro programa nem outro site, não. E aí, se você estiver produzindo conforme o esperado, conforme o que você planejou, você pode até aí se dar de presente durante a tarde um período de descanso um pouco maior, um intervalo maior, né, de até 1 hora. Nessa 1 hora você vai espairecer, você vai ver outros assuntos que você precisa, vai cuidar das crianças, vai fazer alguma tarefa que você precisa em casa, tira um pouco o seu foco ali dos seus produtos do ateliê, né? E vai fazer alguma coisa para te relaxar. Você vai voltar muito mais disposta para trabalhar. Então, seguindo todos esses passos, você vai ver que não tem como, gente. Se você seguir esses passos, tiver disciplina, tiver atenção, você vai começar a ser mais produtiva, você vai ver aí na quantidade de quadros que você vai fazer. O porquê que é importante ser produtiva? A gente que trabalha aí com personalização de peças, a gente trabalha por hora, né? Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais produtos a gente fizer, mais vai conseguir vender, menor vai ser o seu prazo de entrega, né? Hoje o meu prazo de entrega é de 30 dias. Então, chega um momento que se você não se organizar, você vai começar a se perder e vai começar a perder cliente. A maioria das mães acabam deixando os produtos assim para a última hora. Então, tem muitas clientes que eu não consigo pegar mais. Eu já cheguei num ponto que ou eu coloco uma pessoa para trabalhar comigo, que hoje não é a minha intenção, ou eu aumento ainda mais o meu prazo de entrega. Então, vocês que estão começando, vocês podem ter prazos de entregas bem curtos. 5, 10 dias, você consegue fazer um conjunto de quadros aí rapidamente e você vai conseguir atender essas clientes que às vezes deixam assim os pedidos, né, a organização desses últimos detalhes para a última hora. E aí, agora eu vou conversar com vocês, porque eu recebo aí diariamente várias mensagens que me falam que querem ganhar dinheiro, que têm o sonho aí de trabalhar com artesanato. Esses dias, no começo da semana, acho que foi na segunda-feira, eu fiz uma enquete onde eu perguntei quem trabalhava com artesanato, muita gente trabalha. Quem tinha renda extra, o artesanato como uma renda extra, 80% das pessoas responderam que tem o artesanato como renda extra. Mas eu acredito que a maioria
Estava com cheiro de cola, achei que tivesse ligado aqui. Mas eu acredito que a maioria tem a vontade de poder viver de artesanato, né? Mas o que eu vejo é que vocês não se levam a sério. Vocês não levam o seu trabalho a sério. Vocês não muitas vezes não respeitam nem a colega de vocês. Eu já conversei sobre isso com vocês antes e melhorou, assim, praticamente 100%. Vou tocar nesse assunto de novo porque eu acho que tem muita gente nova e é importante a gente sempre frisar isso, porque vocês precisam aprender a valorizar o artesanato para vocês poderem ganhar dinheiro. Eu trabalho com artesanato, trabalho assim, né? Faço artesanato desde criança. Eu sempre tive aptidão com arte, com trabalhos manuais, sempre. E eu sempre fiz alguma coisinha para ganhar dinheiro. Fazia chaveiro, eu já fiz camisas personalizadas, vendi muito tempo, vendi brinco que eu fazia. Só que eu sempre levei o artesanato como uma renda extra. Eu não imaginava que eu iria poder viver de artesanato um dia, jamais. Tanto que eu comecei com artesanato para pagar minha faculdade. Eu tinha sido mandada embora do emprego e eu comecei a trabalhar com artesanato para pagar a faculdade porque eu não queria mais trabalhar para ninguém. E quando eu comecei, eu achei que eu ia trabalhar com artesanato, pagar minha faculdade, quando eu me formasse, eu ia largar de lado. Eu sou formada em designer de interiores, mas eu nunca exerci. Por quê? Eu comecei a observar. Eu já tinha visto que tinha potencial quando eu fazia brincos. Eu fazia brinco, eu já fiz arquitetura também. Eu estava na faculdade de arquitetura, eu quase tirava o valor da mensalidade em brincos. Então, eu já tinha visto potencial, mas pensei, né? Vou ser arquiteta, vou ganhar muito mais. Parei com a faculdade, depois eu comecei no designer de interiores. E aí eu comecei a ver que o retorno financeiro era muito bom. Eu tive 2 empregos na minha vida de carteira assinada e com artesanato, acho que em 6 meses, eu já estava ganhando o salário que eu ganhava, trabalhando todo dia, aturando gente chata, aturando chefe, enchendo a paciência. E eu sei que muitas de vocês também passam por isso. E eu, na época, eu não via solução, eu não via, quando eu estava assim, nesses trabalhos que eu não estava satisfeita, eu não via oportunidade nenhuma para eu sair dali. Sendo que eu sabia fazer, sendo que eu tinha habilidade, né? A habilidade manual para fazer alguma coisa. Então, comecem a levar o artesanato a sério. Eu estou aqui para mostrar para vocês, para contar um pouco da minha experiência, para ver se vocês começam a acreditar mais em vocês mesmos, né? Tem muita gente que leva muito assim, vou fazer uma coisinha ali, vou ficar aqui tentando aprender sozinha. Não faz isso não, que você vai desperdiçar muito tempo. Você vai desperdiçar o seu trabalho, você vai desperdiçar o que você tem mais de valioso aí, que é o seu tempo. Você vai investir da forma errada, né? Então, eu tive que aprender tudo sozinha. Desde pintura, eu não sabia vender, eu tinha muita dificuldade em vender. Então, também tive que aprender essa parte sozinha, não tive ninguém para me ajudar. E na época, aí, há 10 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso. É fácil a informação como tem hoje. Não tinha ninguém que pudesse falar, vamos mostrar ali um caminho certo, né? Falar, olha, não faz isso, eu já fiz e não deu certo, faz isso aqui que eu fiz e deu certo. Você entende? Não tinha ninguém para me ajudar. E olha onde que eu consegui chegar, sendo persistente, tendo disciplina, não desistindo. Eu vejo que muitas pessoas, na primeira dificuldade que tem, elas já querem desistir. Então, trabalhar em casa não é fácil. Não adianta você achar que vai ser fácil, que realmente não é. Mas se você tiver disciplina, se você for focada, se você tiver realmente força de vontade e enxergar o artesanato como o seu trabalho, como uma grande fonte de renda, você também vai conseguir. E você tendo aqui o meu apoio, o meu auxílio, eu não tenho dúvidas que você não vai levar 10 anos. Os 10 anos que eu levei, você não vai levar para poder viver de artesanato. Ó, tem gente falando que tem dificuldade de vender e definir preço no final da peça. Esses assuntos todos eu vou tratar aqui, tá? Então, comecem a se valorizar. Não vão em Instagram, em perfil de outras artesãs, ficarem perguntando de técnicas. Ou ela pagou um curso para aprender, ou ela gastou anos e anos e anos para poder aprender isso. E isso tudo também parte da parte da valorização da artesã. Então, vamos começar a se valorizar, realmente, vamos nos valorizar para os outros poderem valorizar a gente também. O cliente final poder enxergar valor no que a gente faz, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero falar para vocês.
Ah, então, o que eu estava falando da questão de se arrumar. Se arrumar é o mínimo do mínimo que você precisa fazer, que você deve fazer. E eu vejo que vocês levam tudo muito na brincadeira, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu não coloco aquela foto ali todo dia só para mostrar que eu tô bonitinha. Eu coloco para tentar incentivar vocês a fazer o mesmo. Então, se vocês não estão dispostos a fazer o mínimo, que é se arrumar, se cuidar, sabe? Se amar, vocês não vão fazer o restante. Você entendeu? Como que é importante? Às vezes, um detalhezinho vai fazer toda a diferença no restante. Então, eu quero agora fazer um trato com vocês. Eu quero realmente, algumas semanas eu tinha combinado ali pelos stories, mas agora eu quero fazer um trato com vocês, de vocês realmente se dedicarem a fazer dar certo, se comprometerem a se esforçar. Eu sei, assim, tem aquela história, trabalhe, faça o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia sequer. Tem uma parte de verdade, mas tem uma parte que não é. Não é tudo fácil. Eu amo fazer os quadros. Se meu trabalho fosse só esse aqui de sentar aqui e pintar, nossa, eu era a pessoa mais realizada do mundo. Mas não é. Tem a parte chata, tem a parte de vender, que eu também, hoje eu sei, mas não é uma coisa que eu gosto muito. Mas é necessário aprender. Eu tive que aprender. Hoje eu tenho minha vendedora, mas se eu precisar vender, eu sei. Tem a parte burocrática, que também não é legal. Eu, pelo menos, eu não gosto. Mas todas essas partes, se eu quiser crescer, eu vou ter que aprender a conviver. Eu vou ter que me esforçar para aprender. Então, se esforcem também. O que vocês sentirem dificuldade aí na sua casa, às vezes é um problema de foco, às vezes eu sei que é difícil trabalhar cheia de criança gritando, né? Cheia de criança falando, te chamando, é complicado. Mas arruma um cantinho para você, não precisa ser um lugar fechado. Arruma uma mesinha ali para você trabalhar e peça a compreensão da sua família na hora para ela poder te ajudar, para ela não te atrapalhar, para ela não te interromper, para você conseguir produzir o que você precisa. Independente se você trabalha o dia inteiro ou se você trabalha 1 hora por dia. É possível você ter uma excelente renda se você conseguir se programar.